Uhum. Eu me lembro que nesse texto da Tempo e Argumento, foi nessa época que eu conheci, por intermédio do texto da Rowan Connell, o Syed Hussein Alatas e o Syed Farid Alatas, né? É, e especialmente o Syed Hussein Alatas falava da importância de investir na criatividade teórica, né? E que eu tenho pensado muito em termos de prática de teorização. Isso porque eu acho que nós no Brasil, não necessariamente ou não exclusivamente na academia, na universidade, a gente tem um talento teórico assim invejável. Né? A gente tem uma habilidade de criar conceitos que eu acho fantástica. Assim. Eu sempre dou como exemplo para os alunos e alunas aqui na UFBA do caso do Pablo da sofrência, né? A música da sofrência, a ideia da sofrência. A sofrência é um conceito filosófico, eu já disse isso várias vezes, é um conceito filosófico muito potente. A gente está acostumado a falar de agência, né? Mas a vida, a dimensão existencial da vida envolve agir e sofrer o tempo todo. A gente age e a gente sofre a ação de outrem, né? Então tomar um pé na bunda, né? Sofrer uma traição, chorar pelo chifre que levou, né? Você está ali lidando com uma experiência, com uma ação de outro sobre você que te afeta, você está sofrendo aquilo, né? Então, a sofrência para mim é um exemplo assim típico do quanto a gente dá nome, constrói, conceitua, né? Tem habilidade de abstração para elaboração conceitual, né? Na época que eu trabalhava naquela faculdade que eu mencionei, na cidade ocidental, estava na moda na época aquele funk da piriguete. Eu me lembro que eu usei o exemplo da piriguete para trabalhar o significado de conceito. Tá aí, mais um conceito, né, que é elaborado, né, fora do universo acadêmico. E quando a gente faz esse tipo de exercício em sala, assim, em aula de teoria da história, né, pensando, me deu aí um exemplo de conceito que circula no cotidiano da universidade, né, e me descrevam a realidade ou o fenômeno que ele nomeia. Eu me lembro que um dos exemplos que surgiu foi a descrição do perfil dos heterotópicos da escola politécnica nas festas universitárias vida fora, assim, sabe? Aqui em Salvador. E é assim, com tudo que a gente faz do ponto de vista da teorização, né? O conceito com o nível, o grau de abrangência que ele necessita, porque ele não descreve um caso em particular, mas diversos casos que compartilham, né, elementos em comum. Então, não existe um heterotop na escola politécnica, né? São vários heterotops, né? Aí veio também o boy lixo, veio uma série de outras referências, né, que surgiram ali, e o comportamento, assim, a coisa como ela se manifesta, assim. Então, uma primeira coisa, assim, que... Isso é algo que eu venho pensando desde então, mas que eu ainda não consegui colocar em prática como eu gostaria, assim, com uma disciplina prática mesmo, mas que eu já rascunhei como uma oficina de teorização. Assim, a gente não tem esse hábito, né, entre nós. Mas eu percebi, assim, me lembro que na época eu fiz um levantamento, teria que atualizar esses dados, assim, né? Mas de manuais de teorização que são comuns em cursos de mais na área das ciências sociais, às vezes ciências sociais aplicadas, né, ministradas em universidades, principalmente na Europa Central, assim, sabe, que eu vi que tem que é uma faz parte do cotidiano da universidade, do campo das ciências sociais. Ensinar a teorizar. Então, o que é uma teoria de curto alcance, médio alcance, largo alcance, né? O que é um conceito, como que você relaciona um conjunto de conceitos a um modelo teórico mais amplo, sabe? Então, assim, ensinar técnicas de teorização,
né? Então, de um lado, assim, eu acho que tem essa dimensão, assim, que eu venho pensando, né, de prática de teorizar, e de outro lado, assim, aí isso tem mais tempo, assim, isso é mais antigo, talvez, assim, na minha trajetória, que é pensar o papel da teoria na fundamentação de si, né? Que é como a gente experimenta, na medida em que a gente experimenta identidades de gênero e sexualidade dissidentes, a gente precisa criar vocabulário, né? A gente precisa criar termos que nomeiem experiências específicas, né? Que caracterizem um tipo específico de sofrimento psíquico, né? Sem garantia de que esses termos permanecerão vinculados à sua história de origem, que eu estava pensando no termo lacração, né, que em princípio ele não descreve uma coisa assim de querer aparecer, de querer chamar atenção, né? Na minha percepção, lacração é um termo do Pajubá que descreve um trabalho psíquico super sofisticado e difícil de se fazer, que é investir na capacidade de amar a si mesmo, a revelia da violência que se sofre, né? De incitação ao ódio contra si mesmo, né? Então, assim, é um exercício subversivo de amar a si mesmo quando todo mundo ao redor está te incitando ao ódio contra si mesmo, né? Então, o lacre, o lacrar dentro do movimento LGBTQI, APN+, né? Tem muito mais não, tem esse, né? Essa origem, essa motivação, né? Quem aí é fã da Linda Quebrada, por exemplo, vai se lembrar, né? Tem um trecho, né, de Bicha Preta em que ela utiliza esse termo lacração de uma maneira que, quando você percebe ali no contexto, fica muito mais visível, fácil de entender essa acepção que eu estou aqui tentando, né, compartilhar. Então, assim, Evandro, quando eu penso na relação entre vida, vivência, experiência e teorização, para mim tem tanto assim essa relação com a prática cotidiana de teorizar. A gente tem teoria para tudo, a gente cria conceito o tempo todo, né? A gente tem inclusive essa expressão, eu tenho uma teoria para isso, né? E a gente organiza ali uma teoria que explica o negócio, né? Como tem também essa dimensão mais particular, né, que eu estou compartilhando, assim, que é o papel da teoria para mim, assim, do ponto de vista da fundamentação, né, de si no mundo, fundamentar uma forma de ser e estar no mundo, criando, dando nome, né, analisando, criando um modelo de interpretação, né, então não é por acaso que a Judith Butler virou essa figura central, né, no debate, na teoria queer, embora ela não seja impossível de confiná-la, né, nesse lugar de teórica queer, né, como tampouco é possível confiná-la num gênero binário, assim, né,